Ele fugiu aqui. O nosso tema dessa manhã é: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Tem uma artezinha que a gente preparou para vocês. Tá difícil aqui o negócio. Tá batalha. Hoje a gente orava antes. Vocês estão nos acompanhando pelo Facebook. Nós entramos cerca de quase 15 minutos. Tem uma batalha sendo travada. O reino de Deus é um reino que se levanta contra o reino das trevas. Não podemos nos esquecer disso. E ele trabalha para nos distrair, para impedir que o evangelho seja propagado. Mas ele não triunfará e ele já perdeu a batalha. Lá no final vai dar tudo certo e o Cordeiro triunfará. O tema dessa manhã é sigam-me. Nós temos uma arte respondendo ao chamado e basicamente a nossa fala hoje ela vai estar ali centrada nisso. E disse Jesus está começando o seu ministério. Você conhece o relato do Evangelho de Marcos. Ele é batizado por João, seu primo, ali no Rio Jordão. Ele é testado, passa 40 dias sendo testado, questionado, provado, e ele começa a propagar, a anunciar, ele declara isso, que o propósito dele era promover o reino de Deus. Jesus vai nos dizer então nessa manhã: venham. Isso foi o relato de Marcos, mas que tem implicações para nós, discípulos de Jesus, em Curitiba, ou na América, ou no Nordeste, no Canapi, em Portugal, enfim, porque missão não tem a ver com geografia, tem a ver com uma consciência. Estamos em missão, ou você está em missão, ou você é alvo da missão, não tem escapatória. E Jesus vai dizer: venham. Nessa manhã ele está fazendo um convite para nós, e o meu desafio nesse momento é que não nos esqueçamos que ele nos faz um convite que a gente precisa ir com ele. Venham e sigam-me. E à medida que vocês me seguem, eu farei de vocês pescadores de gente. E o texto vai dizer, depois a gente vai entrar mais precisamente no texto: no mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Há um chamado, amado. Há um chamado em segui-lo. E você está nessa manhã porque de alguma maneira você tem entendido isso. Mas nesse tempo eu queria te estimular, te encorajar: siga mais de perto. Olhe para Jesus. Sigamos a sua voz. Sigamos os seus passos. Vivamos como ele. Madre Teresa de Calcutá, uma vez questionaram ela, e perguntaram qual é o segredo do ministério dela na Índia. E ela falou: é que eu não falo sobre Jesus, eu procuro ser Jesus na vida dos hindus. Muda tudo. Não é teoria, não é academia, não é teologia, é vida, é prática. Houve um momento que Jesus começa a propagar o evangelho, ele é questionado pelos fariseus, mas Jesus falava com autoridade. Há um escritor que diz que no tempo de Jesus havia vários rabinos, conhecedores da Torá, da lei, mas normalmente rabinos não fazem nada. Eles só estão ali gerando conhecimento. Jesus era diferente, porque além de conhecer, ele fazia, ele andava, ele ia de encontro às pessoas. É aquilo que João vai dizer: o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então há um chamado nessa manhã, e o chamado para nós, discípulos de Jesus, é segui-lo. E também ele está trazendo nas entrelinhas um processo. Ele nos fará. É ele que nos fará, à medida que no ordinário da vida, a gente falou sobre isso domingo, a nossa fé, a nossa religião começa quando o sermão de domingo acaba. A vida é o culto e o culto é a nossa vida. E ele nos fará, é um processo. Nós temos uma arte ali que você viu, que nós precisamos entender quem nós somos, ser. À medida que nós entendemos que somos discípulos, o que fazemos é fruto da nossa identidade. Aquilo que eu creio determina quem eu sou, e aquilo que eu creio determina o que eu vou fazer também. É uma questão de identidade, de consciência, de postura, que estamos em missão. Fomos catequizados pela religião, pelo movimento evangélico, protestante. Isso também está dentro do contexto cristão como um todo, que a missão tem a ver com o missionário e com o pastor. Missões
É isso, é ir a um lugar. Pontualmente, o que o Mateus e a Arlanza vão estar agora, além de estar em missão em Curitiba, vão para o sertão de Alagoas. Mas missão tem a ver com quem somos. Ele nos imbuiu de uma missão. Vão e façam discípulos. Missão como consequência de quem somos. Recebemos algo. Há um chamado para nós, discípulos de Jesus, século 21, vivendo dias cabulosos, dias difíceis, dias de perdas, dias de luto, dias onde a gasolina está em 6 e pouco, onde o frango está R$14, onde o bife está quase 50, dias difíceis. Mas como nós, outros irmãos, discípulos de Jesus, em outros lugares, em outros contextos, estão vivendo também privações, provações. Isso é inerente de quem somos, discípulos. Jesus falou, eu não vou livrar vocês das aflições, eu vou estar com vocês lá. Muda tudo. A gente ouviu algo interessante numa conferência que a gente estava participando semana passada, no interior de São Paulo, a teologia da Xuxa. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima tem para mim, ou o cara lá de cima vai nos dar. Uma mentira. Ele não quer nos fazer felizes. Em parte sim, mas Ele quer nos fazer semelhantes a Ele. O Evangelho é sobre isso, o processo. Então, um chamado para nós, discípulos de Jesus, século 21. E quem nos faz essa convocação? A gente não conversou nada com a Ju, não houve uma conversa sobre o que seria cantado na ministração do louvor, mas nas entrelinhas ela estava sempre falando sobre o Rei, reina em mim, reina sobre tudo. A fala foi sobre isso. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre o reino de Deus, quero falar um pouquinho da nossa missão, do nosso papel, e eu queria introduzir com vocês, eu vou trazer um embasamento histórico, uma percepção desse movimento na história, porque o que nós estamos vivendo hoje, ele é cíclico, a história ela é cíclica, a gente vê esses movimentos, por exemplo, a pandemia, houve a pandemia no século I em Roma, você sabe disso, houve uma grande pandemia também, ali no século XV e XVI, onde Calvino, Lutero, abriram as comunidades, para que as pessoas pudessem ser acolhidas, tratadas, atendidas. Faz parte da história. Segunda Guerra Mundial, parece que a gente se esquece que a vida é assim mesmo. E é nesse inteirinho, ordinário da vida, que o Senhor nos chama, se agarre a mim, sigam-me. Não olhe para homens, não olhem para ideologias, olhe para mim. Então eu vou trazer um pano de fundo, Judéia, início da era cristã, ano 0, ano 1, beleza? História, Judéia, início da era cristã, 400 anos de silêncio, profeta Malaquias, tem o Velho Testamento, o último profeta, Malaquias, tem 400 anos de silêncio, que Deus não falou nada. O berço do conhecimento é quem, gente? A Grécia, estamos falando de história. Roma domina grande parte do mundo, através da tecnologia e da inovação. Qual era a tecnologia e inovação de Roma? As estradas, o comércio. Havia o poderio das legiões romanas com seu exército oponente. Estradas, tempo de progresso. Roma, capital do império, tem mais de 1 milhão de habitantes. O império se movimenta e se expande através da opressão, através da injustiça, através das tramas, dos conchavos no Senado de Roma, ou lá na Judéia, a primeira vez na história de Israel, que existe 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, conchavos, exploração, você sabe disso. Grande parte do movimento da economia de Roma era através do comércio de escravos. Há também algo que você vai encontrar isso nos documentários, assassinato em massa de meninas. Quando uma mãe tinha ali o seu parto e sabiam que era uma menina,
essa criança era assassinada de imediato, porque as tropas ou as legiões romanas precisavam de homens. Vai lá, isso é documentário. Tempo de opressão, vocês já ouviram isso? Como que Roma mantinha intertido a população? Circo e pão, as arenas, os gladiadores. Vamos manter o povo ocupado, distraído. Circo e pão. Tempo de opressão, tempo de injustiças, fome, muita exploração. Ninguém ousava se levantar contra Roma. Era inadmissível. No reino de César, tudo é mercadoria, incluindo corpos e almas humanas. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, não vos conformeis, mas transformai-vos. A palavra evangelium, ela é uma palavra do latim, que vem de Roma, e que vem de César, que se considerava o divino. Não tinha a conotação religiosa de hoje. A palavra quer dizer, sim, boas notícias. Mas na cultura romana tratava das notícias a respeito do império e do imperador. Sempre que César conquistava um novo território, enviava arautos anunciando o seu evangelho. Isto é, a boa notícia da chegada de Roma. O evangelho de César era a notícia que se espalhava entre as vilas, as aldeias dos povos bárbaros conquistados, anunciando, preste atenção nisso, a luz de Roma chegou. A luz de Roma chegou. E os reinos estabelecidos por Césares são construídos à imagem de Adão, feito por egos absolutos que pretendem ser deuses. Foi o que resultou na queda do homem. E serão como Deus. Vocês lembram de Babel, início de Gênesis? Vamos fazer uma torre para que o nosso nome se torne famoso. Deus vai lá e espalha todo mundo. Nós estamos vivendo dias de homens arrogantes. Entretanto, não nos esqueçamos, porque o meu papel aqui não é ensinar nada novo. É lembrar de coisas que nós não deveríamos esquecer. Voltar às veredas antigas. A história tem um dono. Ele reivindica a história para ele. Eu sou o autor da história. Há um Deus que governa, amados. Há um Deus que se move. Há um Deus que tem a soberania em tudo e sobre todos. Não nos esqueçamos. Por exemplo, o envio, quando você pega o livro de Daniel, primeiro capítulo, Daniel vai dizendo que o Senhor entregou o rei e entregou Judá à Babilônia, Deus que entregou. Quando você vai para o profeta Joel, o Senhor diz, eu enviei o gafanhoto devorador, Deus se movendo, Deus trabalhando, Deus atuando na história macro, mas também nessa manhã eu estou aqui para dizer, Deus está atuando na tua vida, no dia a dia, nos processos, nas tensões, no aprendizado, porque Ele quer que você seja discípulo, não de uma religião, seguidor de uma religião, de uma tradição, de uma instituição, que você seja não discípulo do Aquiles, mas discípulo de Jesus, muda tudo. Há um Deus que governa. Eu falei sobre Daniel. Daniel capítulo 2, 44, 45, vocês lembram? O sonho de Nabucodonosor, a visão. Isso está lá em Daniel capítulo 2, 44 e 45. Uma grande estátua de cabeça de ouro, peito de prata, pernas de bronze e pés de barro. Só para recapitular. Babilônia, cabeça de ouro. Pérsia, peito de prata. No livro de Daniel, quando Daniel é chamado lá para o rei, interpreta a mão que escreveu na parede, pesado fostes na balança e achado em falta, Daniel decifra aquela visão e fala, ó, Deus vai entregar o teu reino para um outro reino. Na mesma noite, no outro dia, os medos persas invadiram a Babilônia. Grécia,
pernas de bronze, e Roma, pés de barro. Nos dias do Império Romano, a profecia de Daniel começa a se concretizar. Houve uma profecia que uma pedra lançada dos céus, sem auxílio das mãos, destruiria a estátua e estabeleceria um reino que duraria para sempre. A profecia se cumpre com a chegada do reino de Deus. A profecia se cumpre com a chegada do reino de Deus, quando ele reivindica e fala para nós: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Estou trazendo aqui um pano de fundo, Isaías capítulo 9, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe de paz. E a visão de Isaías, a profecia de Isaías vai dizer: seu governo, a sua paz não terá fim, reinará com imparcialidade. Essa é a justiça de Deus, a imparcialidade, e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Estou trazendo um pano de fundo da história, a chave de leitura de Apocalipse. As pessoas perdem tempo tentando fazer contas, tentando encontrar quem é a besta, quem é o falso profeta. Legal, mas o livro de Apocalipse não é sobre isso. O livro de Apocalipse, para você ter uma ideia, a palavra trono aparece 49 vezes no livro de Apocalipse. Só no capítulo 1, 11 vezes, do capítulo 4 a 11. O que isso diz para nós? A soberania, o universo, o mundo, as instituições, todos os sistemas estão debaixo de um poder maior e controlador, que é o trono de Deus. Muda tudo, gente. Tem a ver com quem somos, a nossa identidade e como a gente vai viver. Tem um Deus que está regendo a história. Na Jocum a gente aprende sobre a missio Dei, a missão de Deus. Deus está em missão reconciliando todas as coisas. Eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo. E Ele te convida nessa manhã: faça parte daquilo que eu estou fazendo. Como que isso nos afeta? Pensando na prática, em meio a tudo isso, dias difíceis, nós precisamos levantar os nossos olhos para o alto. O reino chegou. Deus encarnou. As profecias de Salmos de Davi, a profecia de Miqueias: e tu, Belém, Efrata, da menor, de ti virá o Salvador. A profecia de Isaías, ou mesmo de Jó, quando Jó é profeta, e ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e se levantará sobre a terra, se tornam realidade através do nascimento do Emanuel, Deus conosco. Judéia, ano zero, uma província insignificante, anexada a Roma, está prestes a presenciar um evento de proporções sobrenaturais. Em Belém, o rei, o Salvador, o Messias está nascendo. Os poderosos não percebem nada. Os religiosos estão distraídos com a religião. E o Messias e o rei está nascendo. E Deus se revela a um grupo de estudiosos das estrelas, astrólogos, que segue uma estrela em direção a Belém. Deus se revela através de uma visão celestial com anjos, a um grupo de pastores, que estava na classe mais baixa da pirâmide social de Israel, os pastores, insignificantes, pobres. Deus se revela e diz: hosana nas alturas, pois em Belém nasceu o Salvador. Deus encarnado, nessa manhã eu estou aqui para lembrar a gente, que Deus se encarnou na história. Há um propósito de Deus se estabelecendo nesses dias. Não se distraia. Estamos no intervalo da tumba vazia e da segunda vinda de Jesus. Nós estamos nesse inteirinho. A história está se desenrolando. Por isso, amado, não vamos nos distrair. Sobriedade,
vigilância, atenção. Não perca tempo com futilidade, não perca tempo com embates. Olhe para Jesus. Porque o Deus, amado, Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo está dizendo que o Deus, escrevendo à igreja de Corinto, que o Deus desse século cegou o entendimento, para que não creiam. Século 21, 18 meses de pandemia, crises, tensões, embate, instabilidade, a bolha chinesa que está prestes a romper, e tudo aquilo que você está observando, porque a gente não está alienado. Porém, Jesus venceu. Filipenses capítulo 2 diz que ele se assentou à direita de Deus Pai. O Espírito Santo, amado, ele não virá, ele já veio. E ele habita dentro de nós, ele é o consolador, ele é o conselheiro, ele reside em nós. Ele é o consolador, é ele que nos revela a palavra de Deus. Não nos esqueçamos e ouçamos a voz do Senhor. Nessa manhã, o meu encorajar, o meu advertir, o meu papel como um pastor, como um facilitador, não deixemos de ouvir a voz de Deus no meio de tanta voz, de tanta ladainha, de tanto entretenimento, de tanta baboseira por aí. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. É questão de vida, é questão de eternidade. Tem a ver com o teu futuro, com o teu presente, mas o teu futuro também. Não vamos nos distrair. Sigam-me. É o convite que ele nos faz nessa manhã. Sigam-me. E à medida que vocês me seguem, eu farei de vocês pescadores. Queria ir com vocês para o texto, Marcos 1, 15 e 20. Marcos 1, 15 a 20, na NVT. O texto vai dizer, Marcos está relatando, enfim chegou o tempo prometido. Proclamava, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto andava à beira-mar do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André jogavam redes ao mar, pois viviam de pesca. Jesus lhe disse, venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. E no mesmo instante deixaram suas redes e os seguiram. Venham e sigam-me. Esse mesmo convite que Jesus fez para esses homens, enquanto estavam no ordinário da vida trabalhando, lembra que eu falei que grande parte da vida, da revelação de Deus, acontece no ordinário, o extraordinário é pontual, mas grande parte da fala de Deus, fazendo a faxina, né, Teco? No dia a dia, dirigindo um carro, trabalhando, Deus está falando. A questão é que ouçamos a voz de Deus. Amados, o livro de Atos continua através das nossas vidas. O Evangelho continua sendo pregado. Igrejas, comunidades continuam sendo plantadas. E o Senhor faz um convite a cada um de nós. Venham e sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Não nos esqueçamos, queria fazer 3 apontamentos. Não nos esqueçamos, primeiro, o reino de Deus é fato. O reino de Deus é fato. Chegou. Quando Marcos está relatando a fala de Jesus, nas entrelinhas ele está ao alcance das nossas mãos. O reino de Deus não como algo vindouro, mas o reino de Deus como fato, começou. Ele está sendo estabelecido e terá o estabelecimento completo na segunda vinda, quando ele reinará para todo sempre. E falando em rei, em reino, há um rei, Jesus, tem um território, uma jurisdição, que no caso desse rei é todo o universo, tem uma constituição, que é a palavra, a lei do Senhor, que rege as nossas vidas, e tem súditos, todos nós, súditos do rei, servos do rei. Muitos não entendem a dinâmica do reino. Ontem eu estava orando, e porque
Durante a semana, Deus foi falando comigo, eu tinha algo preparado e, de repente, Deus começou a mudar a percepção e comecei a lembrar de algumas palavras de conhecimento que eu recebi, uma delas em 2007. Deus usou uma equipe profética e falou, ó, Deus quer te dar um novo entendimento a respeito do reino e como você deve se funcionar no reino de Deus. Uma outra palavra, nesse 2009, Deus quer que você não tenha conexões institucionais, mas conexão do reino. E começou um desmonte na minha vida, a respeito de como era formatado. E Deus, cara, eu quero que você entenda o teu papel no reino, o que eu chamei você para fazer. E Ele também está dizendo isso para nós. Qual é o teu papel no reino? Nesse grande reino, porque no reino de Deus tem lugar para todo mundo. Na religião, não. Dia sagrado, homem sagrado, pessoas sagradas, ritos. Mas no reino de Deus tem lugar para todo mundo. Muitos não entendem a dinâmica do reino. Muita confusão. Tem o evangelho dos evangélicos sendo pregado. Mas o evangelho do reino é diferente. Porque o evangelho dos evangélicos tem os clichês, tem tudo o esquema, é diferente. É muito sobre religião, seguir homens, centralização de pessoas, protagonismo de uma igreja, de um líder. O evangelho do reino, ele é o rei. É sobre outra coisa, o evangelho do reino. Jesus quer que entendamos o seu evangelho, o do reino. A palavra reino significa Basileia. No livro de Mateus aparece 54 vezes. Você sabe que Mateus apresenta Jesus como rei, o Messias. 54 vezes. Soberania, poder, domínio. E nós estamos, o Jimmy Dejokun que fala muito isso, que nós estamos na era do reino. Nós estamos vivendo esse tempo, a era do reino. Não a era do gelo, a era do reino. Jesus nos ensina a orar, por isso que em Mateus 6 ele vai dizer, orem assim, venha o teu reino. Ele deixou isso muito explícito, vocês devem orar para que o reino de Deus venha. A igreja não pode existir para promover encontros apenas. Isso é fantástico, encontro de encorajamento, de celebração, de comunhão, mas grande parte do evangelho é lá fora, nos relacionamentos, no dia a dia. Falava com a Mirani um pouquinho antes da celebração, a igreja, a comunidade de fé, ela não pode ser um lugar para informar, gerar conteúdo, as pessoas consumirem conteúdos, e grande parte das igrejas vive nessa vibe. A comunidade de fé, a comunidade dos discípulos de Jesus, está aqui para formar discípulos, não do Aquiles, não de uma igreja, mas discípulos de Jesus. É uma grande escola, não tem graduação, não tem diploma, e nós precisamos uns dos outros. E a igreja recebeu uma incumbência de orar, amado, de orar para que o reino de Deus venha, e de pregar o evangelho do reino. Amado, o Senhor está dizendo para nós que nós devemos orar para que o reino de Deus venha, que o reino de Deus seja materializado, vivenciado, sinalizado, através de cada um de nós, porque o reino não é sobre um lugar, o reino está dentro de cada um de nós. E também pregar, falar, testemunhar. O reino é qualquer área onde haja o domínio do rei. Quando compreendemos e nos submetemos aos seus princípios, estamos sobre o reinado do rei. O reino não cabe em estrutura humana, projetos de poder, não cabe. Ele é percebido espiritualmente. A fala de Jesus para Nicodemo, se você não nascer da água do Espírito, você não vai entender a dimensão espiritual. A igreja, como comunidade dos discípulos que somos nós, tem alguns propósitos. Primeiro, estabelecer o governo de Deus, Deus governando, Deus regendo, Deus tendo a soberania. Segundo, a igreja tem uma mensagem. Qual é a mensagem? O evangelho do reino operando entre os homens através da igreja, para tirá-los do jugo do diabo. O Deus desse século cegou. E cabe a nós, por isso que João vai dizer, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. As pessoas não sabem disso e nós precisamos comunicar. Primeiro, precisamos viver isso, né, pastor Davi? Nós falávamos sobre isso. Antes mesmo de fazer,
nós precisamos ser discípulos. E também, a igreja tem um trabalho, e é um trabalho duro, a guerra. A guerra contra o mal, a guerra contra o império das trevas. Por isso você vai ver Paulo falando sobre Epafrodito, homens que lutavam na oração, porque a oração é luta, a oração é guerra, a oração é avanço. Então vamos lá, nós temos uma mensagem, nós temos um propósito, e nós temos um trabalho duro que é a guerra. Nós temos uma autoridade espiritual, abençoar a humanidade. O reino também é dinâmico, ele não está parado, estático. O reino de Deus está se movendo. Gente, eu estava ontem orando, pensando num movimento recente que Deus fez com os refugiados sírios. Contexto muçulmano, Deus pega vários refugiados e entram na Europa, têm acesso à Alemanha e são alcançados pelo Evangelho. Deus está se movendo. A Missão Mais aqui de Curitiba recebeu 100 famílias do Afegão. Estão sendo discipuladas, cuidadas, supridas, amparadas. O reino de Deus se move. O reino de Deus está em movimento. O reino de Deus acontece quando lá na carceragem, para aqueles homens que não tinham mais futuro, foram penalizados pelo Estado, cometeram equívocos, mas tem gente lá, uma pastoral da carceragem, quando desenvolvemos ações, trazendo o bem-estar das pessoas, isso é o reino de Deus. Quando aquela canção do João Alexandre, enquanto se canta e dança com os olhos fechados, tem gente morrendo por todos os lados. Enquanto o domingo for o nosso dia sagrado, e em nome de Deus se deixar os feridos de lado, o Deus precisa ser encarnar através de nós. A gente é a expressão corpo. Amado, igreja é isso, orgânica, dinâmica, ligado ao cabeça. A gente é corpo. O reino é dinâmico, não está parado, ele é sobrenatural. Trazer os céus à terra é a oração de Jesus. O reino se move através do fluir do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nem tem movimento do reino. 1 Coríntios 4:20, Paulo vai dizer, pois o reino de Deus não consiste de palavras, não é academia, não é sobre você conhece a Bíblia de capa a capa, não quer dizer nada. O reino de Deus é poder, o reino de Deus é vida, o reino de Deus é encarnar, é se mover. E o reino de Deus também é movido por amor. Efésios capítulo 1, ele nos adotou em família, quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Jesus ensinava as multidões através de parábolas acerca do reino. Grande parte dos ensinos de Jesus foram através de parábolas. Está nos evangelhos. Quando Jesus queria decifrar a parábola, ele trazia os discípulos para perto e dizia o que a parábola significava. Então, primeiramente, nós estamos falando sobre ir, dar resposta. Então, primeiro, não nos esqueçamos, o reino de Deus é fato. Amém? O reino de Deus é fato, está ao alcance das nossas mãos. No segundo apontamento, o reino de Deus também, ele nos convida a fazer parte de uma missão. Estamos em missão. O reino de Deus é uma missão. O reino de Deus é uma consciência. Quando ele diz, venham, há uma voz nos chamando para uma missão. A palavra vocare, que do latim é vocação, é essa voz que nos chama, essa voz que está a todo momento nos chamando. Na época da reforma, a palavra professare, os cristãos na época da reforma professavam a sua fé através da sua profissão, não tinha essa mentalidade pagã de ganhar dinheiro, professava fé, glorificava a Deus. É a mesma ideia da palavra hebraica avodá, que é adoração. Para o judeu, adorar e trabalhar é adoração, por isso que os caras são prósperos. Muda tudo, é uma questão de consciência. Venham, segundo apontamento, venham, porque é uma voz nos chamando para a missão. Não podemos terceirizar a missão para missionários e pastores. Tem gente que foi chamado para contextos transculturais, para um povo específico, mas todos nós, aonde Deus nos colocou, estamos em missão. Como educadores,
na área do direito, na área da saúde, na área da segurança, na área empreendendo, todos estamos em missão. Você vai entender isso no texto que eu vou ler. Lucas, capítulo 19, versículo 10 a 13. Lucas, capítulo 19, do verso 10 a 13. Jesus falando. Jesus falando. NVT. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola. Pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Eles estavam pensando que era tirar o poder, a opressão de Roma, não era sobre isso que Jesus estava falando. E ele vai dizer, disse-lhe ele, um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 dos seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo, invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Contextualizando, poderia ser, negociai até que eu volto, empreendam, desenvolvam, se ocupem até que eu volte. Porque ele falou que ele foi, deu talentos, moedas, mas que voltaria. Nós não vamos entrar, porque aí chega o momento do feedback. Filho, o que você fez? O que eu quero trazer para a gente de maneira muito prática? Nessa parábola, Jesus está dizendo quem ele é, o rei, o nobre. Jesus está dizendo quem nós somos, servos e súditos. E ele também está dizendo para nós a respeito da nossa missão, do nosso papel. Da tumba vazia até a segunda vinda de Jesus, com o que estamos nos ocupando? Com o que você tem investido a sua vida? O que você tem priorizado? Todos responderão à pergunta, e aqui é meu papel como pastor. Todos responderão à pergunta diante dele. O que você fez com aquilo que eu te dei? Porque a questão não é 1, 5 ou 10. O que você fez com o que eu te dei? Se ocupem até que eu volte. Recursos, talentos, habilidades, dons naturais, dons sobrenaturais. Como que a gente está fazendo a gestão desses talentos? Porque, amado, vem o dia do acerto de conta. E você não vai poder dizer, foi culpa do pastor, foi culpa do líder, foi culpa da igreja, foi culpa do Bolsonaro, foi culpa não sei de quem, né? Não. Porque você segue ele. É ele que você tem que seguir. É ele que você precisa ouvir. E aqui, como um pastor, porque esse é o meu dom, encorajar, provocar, destravar. Quais são os seus dons? Quais são as suas habilidades? No reino de Deus tem lugar para todos nós. Nós temos um grande desafio enquanto missão e comunidade. E a gente precisa de matéria-prima, recurso. Está tudo aqui, ó. Os dons. Cada um trazendo o seu dom. O corpo é edificado à medida que cada parte exerce o seu dom. Estou caminhando já para a nossa conclusão. Tem uma frase do C.S. Lewis que é maravilhosa, quando ele diz, o cristianismo, a história de como um rei por direito desembarcou, disfarçado em sua terra, e nos chama a tomar parte de uma grande campanha de sabotagem. C.S. Lewis, aquele que escreveu Crônicas de Nárnia. O cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra, e nos chama a tomar parte de uma grande campanha de sabotagem. E por último, o terceiro apontamento, que tem a ver com a pergunta,
Sigam-me e eu farei pescadores de homem. Que respostas vamos dar? Os discípulos deixaram as redes. A gente também sempre ouviu que eram analfabetos, gente simples. Eles tinham uma empresa de pesca. Porque no relato de Lucas, vai dizer que eles deixaram todo o lucro da pesca com os empregados de Zebedeu. Era uma empresa. Mas eles entenderam diante de quem eles estavam. O que Deus estava fazendo naquele momento, Jesus, era dando propósito. Eu tenho trabalhado com pastoral, aconselhamento, e nesse período de pandemia a gente tem trabalhado muito. E eu encontro pessoas que têm tudo, dinheiro, moram em lugares que muitos desejariam, têm o último carro, mas vivem uma vida sem propósito. E propósito nós só temos quando nós temos um encontro com Jesus. Porque o texto, Paulo vai dizer que nele todas as coisas encontram propósito. Nesse encontro de Jesus com seus discípulos, Jesus estava dando para eles um propósito. Eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Caminhando para a nossa conclusão, nesse chamamento, ele está dizendo: Aquiles, venha. Felisberto, venha. Lu, venha. Gabriel, vem andar comigo. Não siga uma religião, siga uma pessoa, siga Jesus. Me siga, ande comigo todos os dias, todos os dias. E ele vai dizer que ele vai fazer. Se você andar com ele, ele vai fazer. Quando Pedro, em algum momento, Pedro vai dizer: para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida. Ande com ele. Eles viram Jesus fazer, eles fizeram com Jesus, e depois eles começaram a fazer. Jesus, antes de ir para o céu, ele passa 40 dias, Atos capítulo 1, lembra que eu estava falando do reino, que nós não entendemos? Os discípulos também não estavam entendendo, porque eles estavam pensando que era libertar Jerusalém, a Judeia de Roma, e Jesus passa 40 dias falando a respeito do reino, não o reino dos evangélicos, o reino de Deus. E em 3 anos, que Jesus caminhou com esses caras, foram 3 anos, ensinando. A última noite, bacia e toalha, ele vira a lógica da liderança. O maior é o que serve. Amado, nessa manhã, eu também preciso dizer para vocês, vamos resgatar a bacia e a toalha do servir. A gente não está aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir. E nesse caminhar com Jesus, nesse estar empoderado pelo Espírito Santo, eles implodiram o Império Romano. Você conhece a história? Os cristãos foram jogados nas arenas, os primeiros discípulos foram martirizados, Paulo e Pedro foram martirizados no mesmo período, todos eles. Nós temos um evangelho tão superficial, tão raso, do consumo. O evangelho não é sobre o Aquiles, sobre o homem, sobre instituições. O evangelho é sobre uma pessoa, é sobre Jesus, é sobre ele no centro de tudo. Eles implodiram o império. Não sei se você sabe disso, mas o que sinalizava os discípulos de Jesus era um peixinho nas casas. É como eles eram conhecidos. Peixinho, seguidor de Jesus. Como a gente conhece hoje o mundo cristão, católico, protestante, a cruz, ela é uma herança romana do século III. Quando Constantino vê que não tem mais jeito, e chama a igreja para debaixo da tutela do Estado de Roma, e ela se institucionaliza. E ainda hoje, a gente tem reflexo da institucionalização da igreja como instituição. A centralização de homens, quando a reforma traz para nós um resgate neotestamentário, o sacerdócio de todos os santos.
sacerdotes e ministros. A cruz era um sistema penal de Roma. Era como os piores eram penalizados. Peixe. Deixaram as redes. Uma pergunta preciso fazer para nós. O que você precisa deixar nessa manhã? De uma maneira mais explícita ainda. O que está entre ele e você? O que você precisa deixar nesse tempo? Para que você ouça a voz dele. Para que você ouça a voz dele. E à medida que você ouve a voz dele, você começa a viver um processo transformador. Um processo que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Algo que a psicologia, que o mentoring, que o coach não consegue fazer, que são técnicas, neurociência. O evangelho transforma de dentro para fora, dá propósito, dá significado, dá esperança. O que está entre ele e você? Então, amado, venham, sigam e deixem as redes. Ele faz um convite a homens comuns e lhe dá um propósito. Hoje, o Senhor está nos chamando, vem andar comigo. Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. É como Jesus estivesse dizendo, não depende das suas forças, Sandro, Milena, Gilmar, Mirani. Não é algo que depende da sua capacidade. Venha comigo, e eu farei de você uma pessoa extraordinária. Venha comigo, e eu farei de você uma pessoa diferente. Venha comigo, e eu transformarei você. E enquanto andamos com Jesus, em rendição e obediência, vou pedir para que o pessoal da equipe de louvor já vá se posicionando. E enquanto andamos com Jesus em rendição e obediência, Ele vai nos transformando. Isso é o Evangelho. O Evangelho transforma, o Evangelho muda realidades. Aonde o reino de Deus chega a mudanças, aonde o reino de Deus chega a transformação, aonde o reino de Deus chega a melhoria de vida, aonde o reino de Deus chega, o rei chega. A religião diz que você tem que fazer isso, aquilo ou aquilo outro, e você tenta e você não consegue. Tudo que você consegue é se frustrar. Experimentar uma culpa muito grande, um senso de inadequação, quase que absoluto diante de Deus. Mas Jesus está dizendo para nós, essa manhã, aqueles que estão presentes, e você que está nos assistindo, venha comigo, e eu vou transformar a sua vida. Venha comigo, e eu vou fazer que você tenha a água da vida disponível para ti, para todos aqueles que vão estar próximos de você. Na segunda vinda de Cristo, porque Ele falou que vai voltar, não nos esqueçamos, Ele retornará como um triunfante guerreiro. Quando Ele retornar para alcançar a vitória final, o nome descrito em seu corpo será Rei dos Reis, Coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Por fim, Ele colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, enquanto lançará um novo reino, que reflete plenamente o seu reinado justo. Ele consumará a conquista que começou em seu nascimento. Amado, estamos em missão. Lembra que eu falei que Roma se achava a luz? América se acha a luz. Homens se acham a luz. Jesus diz, eu sou a luz. Quem me segue não anda em trevas. Quem me segue não tem visão embaçada. Mas precisamos andar com Ele. Ele também vai dizer, eu sou a verdade. No mundo de pós-verdade, porque as pessoas estão dizendo que não tem mais verdade absoluta. Ele diz, eu sou a verdade. No meio de uma geração secularizada, que é isso a nossa realidade, Ele nos convida, vem andar comigo, porque Ele é o cordeiro, mas Ele também é o leão, Ele é o início, e Ele é o fim. E Ele vai dizer, dentro daquele contexto das parábolas, Jesus vai dizer em Mateus 5,16, da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos as vejam, e louvem seu Pai que estás no céu. Sigam-me.
Sejamos e façamos discípulos de Jesus, porque o Rei reina. Queria que você se colocasse em pé nesse momento. Esse mês, amado, a gente vai trabalhar a perspectiva do discípulo. E depois nós vamos avançar sobre a missão de fazer discípulos, de ganhar vidas. A essência da igreja é essa. A missão não é um movimento terceirizado da igreja, mas é toda a igreja em movimento, é o corpo de Cristo em movimento. Apoiamos missionários, nós vamos inclusive chamar Lanza e o Mateus, fica aqui próximo da gente aqui, que a gente quer enviá-los para Canapi, sertão de Alagoas, vão fazer missões entre os povos menos alcançados do Brasil, povo sertanejo e comunidades quilombolas, mas assim como nós vamos enviá-los, nessa manhã o Senhor também, primeiro, está nos pedindo que responda o meu chamado, Teco, sigam-me, e eu quero enviar cada um de vocês. Vamos orar? Teco, você tira para nós a mesinha aqui, por gentileza. Obrigado, queria orar, amado, queria que nesse mês nós intensificássemos a oração dentro disso. Eu sei que talvez eu trouxe bastante embasamento, mas eu queria basicamente isso, que você guardasse, que você é um discípulo. Um discípulo. Um discípulo que precisa ouvir, dar uma resposta e continuar em perseverança o seguindo. Queria que nesse momento você fizesse essa oração. Que você vasculhasse o que você precisa deixar. O que está entre ele e você, porque ele quer uma resposta de nós essa manhã. Em nome de Jesus, vamos orar. Erga a tua voz. Como que você se vê nesse processo do discipulado, da caminhada com ele, talvez distraído, muita conversa, muita distração, muitas vozes, ele te chama pelo nome, vem e segue-me, em nome de Jesus. Pai, nessa manhã nós estamos aqui enquanto comunidade, igreja local, diante da tua palavra nós fomos expostos, e o Senhor está nesse momento trazendo um resgate para nós, pensando em comunidade local, que não nos esqueçamos que a gente é cristão, sim, mas a gente é discípulo de Jesus. Nos ajude a caminhar nesse discipulado continuado, no ordinário da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, como a orientação que o Senhor deu para os discípulos. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as suas obras, eles glorifiquem a Deus. Que a minha vida, que a vida dos meus irmãos, que essa comunidade, os projetos que nós estamos envolvidos, tenham um único objetivo: que a luz brilhe, e à medida que a luz brilhe, o teu nome seja glorificado. Nós também queremos nesse momento, Senhor, pedir para que o teu Espírito Santo, ao longo dessa semana, nos inquiete, nos lapide, nos mostra o que poderia ser as redes para nós, o que precisamos deixar, o que está nos distraindo, o que está nos desfocando da missão de sermos discípulos. Nós abençoamos a comunidade, abençoamos nossos irmãos que estão nos acompanhando nessa manhã, que a presença do teu Espírito Santo nos envolva, porque o Espírito é o Espírito missionário, é Ele que nos envia, é Ele que nos empodera, é Ele que nos qualifica, é Ele que nos conduz, como fazer, onde ir, como se movimentar. Nós colocamos a comunidade diante do Senhor, nossos pastores, nossos líderes, ministérios, nós submetemos tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Nesse processo de